Boa noite, professora. Oiê, boa noite. Como está você? Tudo bem, e você? Eu estou muito feliz de receber você. Eu também. Deixa eu me ajeitar aqui. Tá me vendo bem? Gente, muito bem, muito Ai, bem. que bom. Roberta, boa noite. Estou aqui cumprimentando as pessoas enquanto você chega. Eu E também vou cumprimentá-las. Boa noite a faz, todas e a faz o favor. todos. Olha quem está entrando aí. O Daniel foi seu aluno na pós, lá em Poços de Caldas. Em Poço de Caldas. Tudo bem, Daniel? Eu acho muito bom cumprimentar as pessoas, porque eu vou começar a falar sobre o projeto, tá? Claro. É o seguinte, o projeto, ele nasceu com algumas pessoas me cutucando, né? Uma delas é a professora Francesca. Ele nasceu com um objetivo primeiro, de ajudar as pessoas e abrir os olhos para qual vocação que elas têm. Se ela quer ser advogada, se ela quer ser juíza, se ela quer ser professora. Então, assim, eu diversifiquei bastante os temas para que todo mundo possa perceber. E esse tema de hoje é essencialmente para quem quer seguir a carreira jurídica, mas acadêmica, porque a questão do direito comparado a gente usa essencialmente na parte acadêmica, mas não é só na parte acadêmica. Esse tema, você como advogado, em alguma circunstância, poderá usar essa ferramenta. Então, esse é o objetivo primeiro da nossa live. Ajudar as pessoas a saberem qual é a vocação dela. E aí eu trouxe alguns profissionais que se destacam. Eu trouxe de várias formas, jovens, mais velhos, menos velhos. Por quê? O que eu quis fazer? Não é só um profissional que já tem muitos anos de carreira que se destaca. Tem muitos jovens que já se destacaram. E a Francesca é um exemplo para mim de destaque. E eu acompanho a carreira dela desde o início. Logo que ela veio ao Brasil, eu tive o prazer de conhecê-la por meio do professor Amaury. Na verdade, os dois convidados, muitos convidados que estarão aqui foi por causa do escritório do professor Amaury. Que bom. É a minha base, né, Francesca? Uhum. Eu não tenho como sair do que é a minha base. Eu simplesmente trabalhei com ele durante o escritório dele, não diretamente com ele, né? 15 anos. Antes disso, eu falava muito com ele, porque eu morava em Goiânia e eu fundei o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, ajudei a fundar, né? Não fundei. E o professor foi muito generoso com esse instituto, ele ia lá sempre da palestra, e eu fiquei amiga dele. Então, assim, é uma relação de muitos anos. Agora, eu vou passar a palavra para você, para saber como que Cuidado, hein? Hoje eu vou fazer... Cuidado para passar, passando a palavra para mim, não sei se devolvo. Eu acho que você não deve devolver. Brincadeira. Eu acho, assim, gostaria de saber como que uma italiana quis vir para o Brasil, primeira pergunta. Segunda pergunta, como que você se estabeleceu aqui como profissional? Eu quero saber esse caminho para mostrar para as pessoas como que a gente... Muito bem. Tá, esse é o primeiro. Carol, Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao esse nosso bate-papo com a professora Patrícia Helena. Primeiramente, te agradeço muito, Patrícia, pelo convite, que muito me honra, me faz feliz para te ver aqui, para conversar de forma prazerosa, né? De algumas questões que a gente compartilha, interesses que a gente compartilha. Você está gravando este bate-papo, né? Sabe por que te pergunto? Porque a pergunta que se me fez é a pergunta que todo mundo me faz quando me encontra. Francesca, mas por que você veio ao Brasil? Francesca, como é que você está trabalhando aqui? Agora, eu queria fazer uma camiseta com escrito isso. Não preciso, vou gravar esta live e todo mundo vai saber. Brincadeira. Ela estará gravada. Estará gravada. Eu escolhi o Brasil porque o Brasil é um país muito legal. Porque eu gosto do Brasil mesmo. Então, a minha justificativa primeira para eu estar neste país e traçar o meu caminho profissional aqui, escolher este país, é porque eu gosto. Por incrível que às vezes possa parecer a algumas pessoas que talvez
tenho um olhar um pouco contaminado sobre o Brasil, né? Então, eu gosto desse país. Vou confessar uma coisa. A primeira vez que eu vim aqui, em 2006, na verdade, eu fui com toda a força enviada para este país. Eu estava estava preparando o meu TCC, estava escolhendo a disciplina. Na verdade, a disciplina que me escolheu, o direito do trabalho que me escolheu, e estava escolhendo em qual disciplina e tal. É claro que direito do trabalho era o que eu mais gostava, até porque tinha vindo de uma experiência na Espanha também, de estudo do direito do trabalho, já tinha começado a fazer comparação. E aí eu pensei, bom, vamos fazer direito do trabalho em outro país, de novo. De novo. O professor Perone, que é o meu orientador. E também é agora o meu, né? Que a gente compartilha como mestre, como guia, né, no nosso caminho científico. E o professor Perone me recomendou fortemente, quase me obrigou, de forma compulsória mesmo, a vir ao Brasil, a vir à USP, a estudar na USP, e a conhecer. Ele me introduziu ao professor Amaury Mascaro no Nascimento. Na USP fui orientada pela professora Valquíria Lopes Ribeiro da Silva, que hoje está aposentada, mas ela é profissional de um nível incrível. Incrível. Ela me estruturou em muitas questões de direito coletivo do trabalho, as devo a ela, conhecimento. A profissional que eu já vi que tem mais raciocínio lógico e estruturante em termos de escrita. Eu nunca vi uma... E profunda de conhecimento. Assim, a professora Valquíria é um conhecimento de uma vastidade que eu tenho visto de poucas pessoas, tá? E nada, ela me orientou, eu fiz o meu TCC, isso era 2006, eu voltei para a Itália, defendi, me formei, depois voltei aqui fazer um estágio no consulado, e depois eu fiz o caminho da cotutela no doutorado, porque continuei pesquisando o direito do trabalho, continuei fazendo pesquisa comparada com o professor Perone. E no doutorado passei um outro ano aqui, orientada pelo professor Otávio Pinto e Silva, sempre. E ele fará parte Também. Nossos convidados no mês que vem. Pois é, eu vi que estou rodeada de personagens brasileiras, de famosas, conhecidas. Eu falei, por que a Patrícia me convidou? Mas porque, para mim, você é famosa. Isso eu também famosíssima. Você já está famosa. Você que não quer assumir, né? Porque você fez vários seminários, várias questões. Nossa, você já está famosa. A primeira vez que eu lhe vi falar, eu falei, ela será muito famosa. Bom, e é isso, amiga. Agora estou há 5 anos trabalhando no Mackenzie, há 6 anos no Brasil, de forma estável. Volto para a Itália com bastante frequência, quando eu posso. Umas 2 vezes por ano estou na minha terra. Mantenho sempre os contatos lá e é isso. Muita curiosidade te leva muito longe. Eu fico muito feliz que o professor fez você vir para cá. Sim. Muito feliz. Agora, depois disso, dessa resposta, vamos agora ingressar no tema. Sim. E eu queria que você falasse qual é o objetivo, né? Eu não sei se a gente pode falar primeiro do objetivo ou então como... Definição, um pouco de... Vamos falar da função Sim. E objetivo do direito comparado, para que as pessoas saibam como usar. Será que fica bom para você assim? Fica ótimo, não tem problema. Bom, o direito comparado primeiramente, é preciso enquadrar o direito comparado em uma atividade científica, em um método. O direito comparado é um instrumento de análise, né? Um método de análise científico. Então, o objeto é o direito, pode ser o direito do trabalho, o direito constitucional, qualquer ramo do direito, seja o objeto, o instrumento através do qual você lê esse ramo do direito é
a comparação. Então, a comparação é uma metodologia, não é um instituto em si, é um método de estudo de uma determinada disciplina científica, no caso, o direito, no nosso caso, o direito do trabalho, né? Sim, sim. O direito comparado, na época da graduação, eu fiz uma disciplina, era uma disciplina optativa, que se chamava Fundamentos de Direito Comparado. Olha! Sim, era uma disciplina meio, vamos dizer, um pouco secundária, as pessoas não davam muita... Não sei ainda se existe lá em Tor Vergata essa disciplina, mas eu achei fantástica e extremamente complexa, porque é um método de análise que te pressupõe uma análise tanto histórica e socioeconômica de um fenômeno jurídico. O método comparado surge no século XX, principalmente quando se intensificam as comunicações entre os países, né? Se intensificam a circulação de pessoas e de conhecimento também se intensifica. Então, é óbvio que a troca de experiência se faz mais intensa. Mas já no século XIX, já quando, se você olha para os tratados que fazem uma análise sobre o direito natural ou o direito positivo, aquela disputa, né, que tem... Sim, sim. A filosofia, uma disputa fundamental, importantíssima, né, da teoria geral. Sim. Que nós a filosofia que nós gostamos, óbvio, fundamentos do direito a gente gosta, né? Então, a filosofia do direito, o Feuerbach na Alemanha, já no século XIX, pensando em um direito universal dos seres humanos, então construindo, se imaginando um direito global, já na época, falava já de direito comparado, falava já de análise de diferentes formas de conceber o direito por diferentes países, diferentes soluções, né? Depois, no século XX, o direito comparado se faz mais, se estrutura mais. Quando eu estudei direito comparado, a disciplina de direito comparado na universidade, me lembro que a gente estudou as bases de Lambert e Salehier, que são dois franceses que estavam construindo o tratado do le droit universal. Era sempre uma questão de direito global. Então, se você pensa, o direito comparado surge junto com, por exemplo, o direito internacional público. Ou seja, quando os países começam a dizer, bom, precisamos de uma disciplina, valores comuns, porque os países estão falando entre eles. Guerra, né, seria, não foi? Porque depois da Segunda Guerra... Exato. Depois da primeira e da segunda, surge a ONU, a OIT. Começa esse tipo de diálogo entre os países, né? O direito continua... Claro que não podemos confundir direito comparado com direito internacional público, que não tem nada a ver. Obviamente, estamos falando estou dizendo que o direito comparado é um método. Então, não é um instituto jurídico em si, não é uma disciplina. Direito comparado é uma lupa para ler vários tipos de direito, né? Então, na segunda metade do século XX, o direito comparado se faz, entra nas universidades, entra como disciplina científica, que, entretanto, tem sempre um pouco, versus o direito comparado se tem sempre um pouco de preconceito. Porque é difícil. Direito comparado é difícil fazê-lo. Eu hoje tento comparar institutos jurídicos. É um processo que estou evoluindo e amadurecendo, mas dizer de fazer direito comparado é extremamente difícil, porque a comparação já fazer direito é difícil em si, né? Então, a comparação de institutos que pertencem a sistemas diferentes Francesca, eu acho que tem um preconceito, sim, como você me colocou. Sim. Porque quando você vai colocar isso, por exemplo, nos Estados Unidos é assim, né, e tal, aí todo mundo fala, a realidade deles é diferente. Não é esse o objetivo, né? É importante... O ponto é, ou se faz um uso discriminado do direito comparado de uma forma
a priorística, por exemplo, se tal instituto existe nos Estados Unidos, quer dizer que é bom, vamos levá-lo para o Brasil. Se tem na Itália, é bom, vamos levar. Não, não funciona assim. O direito comparado é uma forma de estudar o outro para melhor conhecer você mesmo. O professor Perrone sempre o diz no livro dele de Direito Sindical Comparado, as primeiras 20 páginas são extremamente esclarecedoras. Ele diz, primeiro, que o direito comparado é um direito cuja função não tem uma função específica, um objetivo específico utilitarista. E graças a Deus, né, de que seria extremamente vulgar achar algo de utilitarista em uma ciência. É uma especulação. Fazer comparação é especular acerca de. Isso. Não é encontrar uma solução, entendeu? Tipo, agora eu vou copiar os Estados Unidos, acabaram os problemas para o Brasil. Não, tipo, é conhecimento acima de conhecimento. E quanto mais eu conheço a situação brasileira, melhor eu entendo a italiana. Sim. Porque funciona como duas camadas que se sobrepõem. Então, mais que uma forma de... É banalizado o direito comparado. É por isso que existe um preconceito. Por que é banalizado? Quando você faz comparação jurídica, tem um perigo grandíssimo. Eu desconfio muito quando vejo a comparação entre... vamos ver. Porque quando você faz a comparação de sistemas jurídicos, você corre um risco altíssimo de transplantar um órgano, um corpo que depois pode rejeitá-lo. Isso pode acontecer, isso acontece em todas as ciências, né? Se a gente começa pelas bases, a gente gosta de teoria geral, né, Patrícia? Então, deve ter, aqui tem alguns alunos de direito, de teoria geral do direito, alguns meus alunos lá do Mackenzie. E eles sabem que o direito é sistema de normas, como diz a teoria do direito, geral do direito. Então, sendo um sistema, não é uma norma avulsa. O direito é feito de normas que são todas interlaçadas, completas, coerentes e unitárias. Então, se você extrapola uma norma de um sistema para colocá-la em outro sistema, existe uma dificuldade extrema. É que nem a gente quer transplantar o coração de um cachorro para um ser humano. Sim. Não funciona. Sim, são dois corações. Sim, os dois servem para pulsar a sangue no corpo. Mas o transplante talvez seja rejeitado. Então, essa é uma comparação estática, na minha opinião, extremamente inútil. É uma perda de tempo saber, por exemplo, sei lá, que o aviso prévio da dispensa no Brasil é X dias e na Itália é Y dias. Tudo bem, é um conhecimento a mais que você tem, mas essa informação te serve para fazer uma reflexão ulterior de sistema, né, mesmo, uma reflexão de ordenamento. Sim, sim. E às vezes a distinção faz você assimilar o conceito, né? Às vezes você chega no conceito pela... Na verdade é esse, o objetivo é esse, que a distinção te faz assimilar o conceito. Exatamente. Através das diferenças, você se percebe melhor. Sim. A experiência comparada, científica, você a vive também. Eu vivo uma experiência comparada morando fora da Itália. Pessoalmente, você me entende? É uma questão de como você encara, enfrenta uma questão. Agora, comparação jurídica é como nós enfrentamos problemas jurídicos em diferentes sistemas, em diferentes países, ordenamentos jurídicos e tal. Entendi. Entendeu? Nossa, assim, fez eu aumentar mais a minha amplitude sobre esse instituto, né? Essa informação, porque sempre quando eu estudo, eu faço essa comparação de outros institutos, de outros países, e sempre me fortalece o conceito daqui. Então, assim, isso para mim é indispensável. É uma atividade extremamente egoísta, né? É uma atividade egoísta, porque é uma atividade que te serve como introspeção, na verdade. Mas o que eu gosto, sabe? Eu fiz uma matéria na USP e eu percebi, e era assim, não tinha que fazer muita coisa,
fazia muita coisa, mas não era tão assim, fazer prova, fazer seminário. O que tinha era que interpretar textos dos outros países. Uhum. A partir daí, você entendia o ponto de vista histórico, por que a mudança, tudo Exato. isso. Foi tão rico essa matéria, foi uma das matérias Exato. ricas que eu já fiz, entendeu? Então, assim, para mim, assim, foi muito importante ter esse conceito. Agora, eu queria saber de você por que o direito comparado é importante. Porque, para mim, a minha experiência numa matéria que eu fiz abriu a minha mente. Me ampliou. Tá. Então, sempre considerando o ponto de... considerando a premissa, né? O direito comparado é uma metodologia, é um método de análise científico. Sim. Ele te serve para a especulação jurídica, o aprofundamento jurídico de alguns conceitos. Como que ele se desenvolve? Ele parte de uma premissa que é o princípio da funcionalidade. O que quer dizer? Então, o princípio da funcionalidade é que você pode comparar institutos jurídicos ou sistemas jurídicos desde que você esteja olhando para a mesma função que esses institutos desenvolvem no país onde são adotados. Sim. Então, por exemplo, a gente pode comparar uma norma, o Brasil introduziu o trabalho intermitente que nem a Itália. É um assunto que nós devemos explorar bem. Sim. Esse assunto eu gostaria de explorar bem, porque se você quiser concluir sua ideia, porque eu quero te falar uma parte. Esse assunto me interessa muito. Então, se você parte, o ponto de partida a premissa a metodologia comparada se baseia no princípio da funcionalidade. Eu comparo funções, eu comparo objetivos que estão sendo almejados. Então, tantos que seja um instituto jurídico específico, por exemplo, o trabalho intermitente, não é? Ou pode ser também um sistema, por exemplo, eu posso comparar o diálogo das fontes, autonomia e heteronomia no Brasil e na Itália, né? O professor Peroni, por exemplo, fala muito disso. Sim. Tanto comparando sistemas, ou comparando institutos, importante é que a função que esse sistema ou esse instituto desenvolve seja a mesma. Então, você as pode sobrepor e analisar juntas. Então, por que é importante? Porque em um sistema extremamente para o direito, principalmente para o direito do trabalho, né? Em um sistema extremamente globalizado e de relações transnacionais, que nem a gente estava falando no começo da live, de aproximação dos países, o método comparado te permite individuar alguns modelos. Então, alguns modelos funcionais a algum resultado. Se um modelo X ou um modelo Y é melhor do que outro, funcional a aquele resultado, ok? Ok. Nossa, então... Estou vendo aqui, por exemplo, que tem uma colega do Mackenzie, que é uma colega Andressa. Nossa, Oi, Andressa, que é de outra disciplina, mas que compartilha o estudo da metodologia. Os meus colegas do meu grupo de estudo com Feliciano estão todos aí. O Túlio também já entrou. Agora, eu queria... eu não vi! Ele entrou. Tem o Leandro também. Olá, gente! Bom, continuando. A Ivete, olha a Ivete aí, que falará na semana. A Ivete também vai falar. Boa noite, Ivete. Agora, Francesca, esses dias, a Tua Vergata fez um seminário sobre a class action. Sim. E aí houve uma discussão muito grande. Que é recente a lei italiana, sim. E um dos juristas, das pessoas que não era jurista, das pessoas que estavam falando, ele era brasileiro, mas estava já radicado na Itália há muito tempo. Ele sustentou a questão da diferença, que no Brasil o Ministério Público pode entrar com ação civil pública. Sim. E aí, porque na Itália não existe o Ministério Público do Trabalho. E aí, o que aconteceu? A conclusão
que todos os italianos chegaram, que esse Instituto do Ministério Público era muito avançado. Olha para você ver, agora o Brasil levando esse exemplo. Eles chegaram à conclusão que a ação civil pública que tivesse no Ministério Público, ela tinha mais força, mais alcance. E eu fiquei impressionada com a discussão. Agora, esse é um exemplo que eu quero trazer. Agora a gente vai falar de exemplos, né? Vamos ser bem empírica para poder ajudar o pessoal a introjetar o conceito, né? Sim. Então, o professor Amaury, em 2010, eu acho que é mais ou menos 2010, ele fez um parecer sobre o trabalho intermitente. Sim. Na interpretação dele, ele não precisava nem fazer lei. Ele Porque já existia a questão da continuidade, né? Da descontinuidade. Exatamente. Ele conseguia fazer isso, ele no parecer que foi feito, ele sustentou. É lógico que ele sustentou isso também com base no direito italiano. E aí, eu soube, né? Não, eu li, né? Soube, né? Eu sei que você escreveu um artigo sobre isso. E eu quero que você coloque esse exemplo para mostrar para quem está assistindo como utilizar empiricamente o direito comparado. Que eu gosto muito da prática. Ok. Então, bom, primeiramente, no Brasil, o direito comparado é importante no direito do trabalho porque é fonte, né? No artigo 8º da CLT é uma fonte subsidiária, mas é uma fonte. Isso me deixou muito surpreendida quando estudei a CLT e eu vi que entre as fontes subsidiárias tinha os usos e costumes, princípios gerais e o direito comparado. Eu falei, caramba, quer dizer, existindo uma lacuna legislativa, eu posso me apelar a um ordenamento jurídico estrangeiro, que é uma questão muito forte e diz muito a respeito do Brasil, né? Então, primeiramente, os advogados brasileiros, mas também a magistratura brasileira, devem se servir do direito comparado. Aliás, a magistratura brasileira, de forma específica, sendo o direito comparado muito valioso para a hermenêutica, né? Como a gente estava falando no começo da live. Por exemplo, no artigo do direito sobre o trabalho intermitente, eu escrevi esse artigo quando estava se discutindo a reforma trabalhista no Brasil, que se discutiu muito pouco, infelizmente não tivemos nem tempo de refletir muito, porque foi aprovado às pressas, e tudo que é aprovado às pressas apresenta sempre algum defeito, né? Algum defeito. O que eu me propus no artigo, como eu estava falando antes, é analisar funções. Então, não era uma análise estática do direito intermitente no Brasil e na Itália, que isso serve a pouco. A questão era como que a gente introduz doses de flexibilidade ou não no direito do trabalho de um país. A Itália introduziu flexibilidade contratual, né, se diz, flexibilidade para entrar no mercado do trabalho, e o Brasil escolheu uma outra técnica legislativa, por exemplo, liberalizando a dispensa. Então, o que eu estava discutindo nesse artigo era flexibilizar como função, como procedimento, como técnica de regulamentação jurídica, como se pode ser feita. Vamos estudar o Instituto do Trabalho Intermitente na Itália e como está sendo elaborado no Brasil. Então, a perspectiva comparada de estudo, nesse caso, é uma perspectiva de para que serve o trabalho intermitente. Questões valoriais são sucessivas depois, questões de é oportuno ou não é oportuno. É claro que te demanda um conhecimento minimamente aprofundado da realidade do mercado do trabalho brasileiro e da realidade sociológica do trabalho no Brasil, para poder elaborar um mínimo de trabalho que tenha uma valência científica, né? Porque o direito do trabalho todo o direito, na verdade, né? É fruto de uma complexidade de fatores que se encontram. Então, por que o direito comparado, por alguns autores, é quase impossível ser feito? Porque eu deveria conhecer aprofundadamente o sistema
que eu estou olhando para a comparação. Então, é por isso que sempre temos que ser sempre cautelosos quando nos aproximamos da comparação jurídica. Ah, mas em Portugal tem isso. Ah, mas na Suécia... Tá, ok, tudo bem. Assim, eu responderia, não sei, porque, olha, é difícil comparar dois países conhecendo eles a fundo, estudando eles a fundo. Imagina fazer comparação de 3, 4 países. Sim. Assim, então, vamos restringir o âmbito da análise e tentar dar um método. Então, se eu posso pensar em um método próprio da comparação jurídica, é me basear, me manter firme no princípio da funcionalidade, como ponto de partida de análise, e depois desenvolver o raciocínio crítico, né? Essa é a comparação que, por exemplo, está nesse artigo do trabalho intermitente. Eu me lembro que o professor Amaury já tinha elaborado algumas especulações. Por quê? Porque ele era capaz de fazer também esses tipos de análises, porque era um grande conhecedor, curiosíssimo conhecedor das inovações legislativas. Então, muita parte da atualização brasileira no direito do trabalho sobre questões estrangeiras vem dos manuais do Amaury Mascaro Nascimento, que estão nas estantes de todos os advogados brasileiros do trabalho, imagino eu, né? Então, ele fazia essa constante análise. Eu acho que a gente podia fazer um paralelo para que a gente ficasse mais ainda concreta e empírica para incorporar o conceito. Sim. Porque no parecer do professor, ele traz à luz a lei de Bianchi. Bianchi que parla, né, amiga? Bianchi, né? A lei de Biagi, sim, de 2013. Exatamente. Ele traz essa legislação e, a partir daí, ele constrói o conceito. Só que quando nosso legislador, o brasileiro, colocou o trabalho intermitente, ele distorceu. Na verdade, o trabalho intermitente existe tipologias de trabalho intermitente existem no mundo inteiro, né? Depende de qual época histórica o direito acaba adotando essa tipologia de trabalho descontínuo, né? Porque as inovações econômicas e sociais te impõem um ritmo, né? Então, te impõem que o empregador está cansado de pagar esse tempo à disposição do trabalhador. Quero te pagar pela parcela de trabalho específica que você desenvolve. Acabou. Então, eu te chamo, tanto que a gente chama de lavoro a chiamata também, o trabalho intermitente, né? Algumas, ou seja, por chamada. O ordinamento brasileiro distorceu por quê? Porque não elaborou uma disciplina coerente de um instituto. Criou um instituto, jogou lá, apresenta incoerências, apresenta inconstitucionalidades muito prováveis, está sendo discutido no STF, não sei, não foi ainda decidido, mas está lá, né? Na Itália, foi introduzido em 2003 pela lei Biagi, né, que é uma lei extremamente, um conjunto de normas extremamente de caráter flexibilizante, né, que quis introduzir várias tipologias contratuais distintas no mercado de trabalho, para que o empregador pudesse ter uma variedade de contratos à disposição, tudo menos o empregatício clássico, tá? Temos que dar um contrato terminado. Exato. E se introduz o trabalho intermitente, se chama 0 horas na Inglaterra, 0 hours, se chama job on call, tem várias nomenclaturas, né? Na verdade, o legislador italiano o inseriu pensando em setores específicos, que são os setores do turismo, setores da alimentação, dos restaurantes e dos hotéis. Pensou, e portanto, o imaginou
para uma tipologia de trabalhadores e impõe a participação do sindicato para elaborar os contratos nesse tipo de setor. Então, diz, tá, estamos introduzindo o intermitente. Primeiro, podem ser intermitentes apenas os mais novos, os mais jovens. Os aposentados, né? Também. Ou as pessoas que estão se aposentando. Exatamente. Porque são as duas categorias discriminadas no mercado, né? Quem é muito jovem, que não consegue entrar, e quem é muito, que está já envelhecendo, né? Porque mais de 55 anos não é velho, pelo amor de Deus, mas que é sujeito à discriminação no mercado de trabalho. Então, tem um critério subjetivo, etário, de escolha para intermitente, né, anagráfico, e tem um critério de âmbito comercial. Então, em alguns setores, a negociação coletiva pode regulamentar esse trabalho e estabelecer mínimos e máximos. Quais? Nossa, aí é um ponto de equilíbrio interessante, né? O sindicato. Então, aí você alcança o objetivo, a função de flexibilizar sem necessariamente precarizar, ou tentando colocar uma barragem aos perigos de precarização através do auxílio do sindicato, que acompanha esse movimento de re-regulamentação das relações de trabalho, né? Então, na Itália se introduziu esse tipo de intermitente. No Brasil se introduziu um intermitente com pouca estrutura, com pouca estrutura, porque faltou então a abordagem do qual o escopo da lei, né? Se você sabe o escopo, a função, você vai conseguir adequar aquele instituto que era no outro país para o nosso de forma verdadeira, que traga o benefício. Porque essa é a comparação jurídica. Exatamente, porque o legislador italiano ele pensou diferente no trabalho intermitente. Pensou diferente, tinha uma plateia, um mercado de trabalho diferente, tinha um movimento sindical diferente na frente. E era no auge de uma política neoliberal. Em 2003, a gente tinha o auge de uma política desregulamentadora do direito do trabalho. Vivemos uma onda muito forte, mesmo essa onda, ainda que fosse forte, existia um tecido produtivo e social diferente que no sistema brasileiro. Então, se introduziu esse intermitente, mas existe mundo afora, mas na Europa já existe, então se existe na Europa deve ser bom, né? Aí é o perigo, né? Porque o legislador italiano, ele pensou no trabalhador que não tinha experiência, jovens, exato, no idoso que já estava, que tinha toda a experiência e não tinha acesso. Quer dizer, o objetivo era muito, o alcance era grande, né? O valor do trabalho intermitente era outro, né? Então, nesse sentido, o trabalho intermitente tem um sentido de, por exemplo, estimular o ingresso de um jovem, o acesso ao trabalho de um jovem, que na Itália, na época, tínhamos um nível de desemprego juvenil, né? Das pessoas abaixo dos 25 anos, que era altíssimo, era 38%. Ou seja, quase a cada 2 pessoas, uma não trabalhava, que não tinha com menos de 25 anos. Então, para rejuvenescer o mercado de trabalho, se pensou em formas atrativas, em contratos atrativos para as empresas. Esse era o intermitente. Então, a flexibilizar através de um sindicato que te garante, né? Então, aquela flexibilidade sindicalmente controlada ou garantida, é uma forma de aplicar uma técnica jurídica, né, um instituto jurídico em um dado sistema de normas, visando alcançar uma função, visando exercer uma função, alcançar um objetivo. Então, nesse sentido, podemos fazer direito comparado. Então, por exemplo, dizer, comparamos com o intermitente brasileiro, mas qual era a função? Era ainda garantir mais flexibilidade no Brasil?
Porque o Brasil já tinha flexibilidade, então essa comparação já está meio distorcida. Você me entende? O Brasil não precisa de intermitente. O Brasil tem um mercado de trabalho com informalidade entre as maiores do mundo. 42% de trabalho informal, então a ninguém se aplica essa CLT. Quando o discurso de propaganda se dizia que a CLT engessa as relações de trabalho, quem me dera que as engessasse, né? Se ela fosse aplicada. Infelizmente, ela é aplicada à metade das pessoas que estão trabalhando. Então, quer dizer, um dos nossos telespectadores, ele colocou aqui. sim. Eu acho que foi o Lauro, mas eu ainda não, que subiu, não deu para eu ver, que não está sendo observado para a aplicação do direito comparado, tem que pegar, tem que olhar o Instituto, a natureza jurídica do Instituto e a profundidade dele para que isso seja mais adequado, que é o que você fala da função, né? Exatamente. Não é isso, professor? Você pode analisar tanto uma norma, um instituto jurídico específico, quanto uma sistemática, que pode ser, por exemplo, a questão das fontes do direito, a questão, por exemplo, da metodologia processual de decisão. Os métodos decisórios no Brasil e na Itália. Então, você faz, por exemplo, uma análise comparada das possíveis contaminações entre common law e civil law no processo civil. Fantástico, assim, dificílimo. Você está comparando, volto a repetir, partindo da uma função do direito, como regulamentação de situações. Se essa função, se esse objetivo é comum, é o mesmo entre os países em comparação, ou sistemas em comparação, há a possibilidade de fazer essa leitura. Porque senão é algo que não sei se é frutífero comparar sem individuar exatamente a função, ou como falou o colega, não sei quem é, a natureza... natureza jurídica do Instituto, né? Eu acho que foi o Lauro que falou, que subiu, foi ele. Mas eu vejo que precisa ter um plus a mais ao utilizar o direito comparado. Precisa aprofundar a reflexão da sociedade em conjunto. Porque você vê nesse instituto, que era na Itália, ele tinha um objetivo de atingir os jovens e atingir os aposentados. E ele também tinha uma força na questão sindical. E aqui foi tudo não existe. Então, assim, trazer um instituto sem rever as questões que nós temos, que precisa alcançar o escopo daquele instituto, é atropelar. É atropelar, é aquela coisa que falamos no comecinho da live. Você pode fazer um transplante de órgãos. O coração é sempre um coração. Olha o exemplo. Eu preciso de um coração para pulsar a sangue num corpo. Eu posso pegar o coração de um cachorro? Não. Para colocar num ser humano. É um sistema similar, né? Um corpo. Esse coração serve para pulsar o sangue, mas o transplante vai ser rejeitado. Porque estamos falando de um sistema, então, de implicações jurídicas e sociais, e econômicas, e históricas e tal, diferentes. Então, a dificuldade é enorme, né? Eu tinha uma pergunta para você, mas eu acho que ela foi inserida nesse contexto. Sim. Era assim, porque nós estamos aqui para tornar um conceito bem simples, para que os jovens, para que quem faz mestrado, quem está fazendo doutorado, que está nos ouvindo, quem faz pesquisa, inclusive para você postular direito, porque o STF, vez por outra, usa direito comparado. Certo. Né? Estou falando que para a magistratura é importante o direito comparado. Então, o que assim, qual ferramenta, né? Como usar essa ferramenta? Eu acho que você deu bastante. Exato. Eu acho que no Brasil você tem uma norma importantíssima a ser explorada, que é o artigo 8º da CLT. Para mim, isso não existe, por exemplo, no ordenamento italiano e nem na lei de introdução às normas do direito italiano. Não existe essa
essa menção ao direito comparado. Então, a CLT faz uma abertura muito importante. Pelo princípio da legalidade, essa possibilidade está prevista em lei. Uhum. Então, na postulação, na defesa ou na interpretação do direito em geral, tanto que seja de defesa ou de aplicação do direito da magistratura, o direito comparado, a sua aplicação te permite aprofundar um conceito brasileiro, explorá-lo de forma melhor. Ou seja, a tua técnica acredito eu, tanto de argumentação jurídica como de interpretação visando a aplicação, se enrobustece, se fortalece, quando você é capaz de argumentar à luz de um outro sistema, à luz de uma outra solução jurídica. Que nem falamos no começo da live, a comparação te serve para criar para individuar um modelo. Então, dada aquela função, dado aquele objetivo, vou te propor um modelo distinto e te explico o porquê. Isso é importante. Um dos telespectadores colocou que não há funcionalidade nesse instituto que nós estamos falando. Eu não sei se que não há aplicação funcional, isso? Disso? Eu discordo dele. Eu posso depois ou falar antes de você, mas para mim a funcionalidade ela tem vários. Não, eu entendo a discordância e eu entendo que, eu te falei no começo, existe um preconceito perante o direito comparado que é grande. Em um congresso que eu não vou esquecer nunca na minha vida, em um congresso, um professor que eu gosto muito, era italiano, depois que falou uma colega, falou do direito espanhol, me lembro que era o contrato a prazo, não, era o contrato do trabalhador economicamente dependente, e na Itália estava se estudando a parasubordinação. Então, a mulher fez a palestra dela, pró e contras, sobe no palco o professor catedrático Iper Blaster e diz, não, para mim a comparação jurídica serve para pouco, porque para poder falar do direito do direito do trabalhador para subordinado espanhol, deveria conhecer aprofundadamente a Espanha. A pessoa não conhece. Achei uma crítica extremamente, uma crítica exagerada e hoje posso dizê-lo, na época não podia, mas hoje posso dizê-lo, um pouco apressada e preconceituosa. Porque, volto a repetir, o direito comparado é um método de análise de especulação. Se a pessoa quer do direito comparado um resultado utilitarista, não o procure na ciência de especulação. A zetética jurídica é uma ciência de análise. Produtos se vendem no mercado e na internet. Assim, a comparação não me serve para uma utilidade específica. Me serve para conhecer mais, entender melhor. Como posso explicar de forma simples? É um instrumento de análise. Então, não vai me dar a solução aos problemas, se é que existe alguma ciência que tenha esse poder. Mas, mas se eu comparo com o direito italiano, vai acabar o problema da precariedade no Brasil? Não vai. Não vai, mas se eu conheço o direito comparado dos Estados Unidos, se é uma pessoa, um estudante mais capacitado, mas a metodologia comparada é uma metodologia analítica. Analítica. E, e isso é muito importante. Não, assim, quando eu coloquei a inserção do nosso colega aqui, eu não vi como uma crítica, eu vi como uma abordagem interessante falar da ausência de funcionalidade. Né? Eu achei excelente, porque agrega na nossa discussão, né? Porque existe Existe esse tipo de divisão, né? Legítima existe.
Eu, nas minhas aulas de direito, de teoria geral, eu coloco muito, professor, eu coloco muito a questão dos princípios, que também entra nessa esfera, né? Exato. Mas hoje, assim, pensando na forma que você colocou, que é uma abordagem de reflexão, de análise, e a expressão que você usou melhor, que não é utilitarista, porque é uma ciência, e essa reflexão é importante o que foi colocado, a profundidade, o escopo. Agora, vindo a discussão na Itália, já trazendo direito, olha você vê que coisa, a nossa base sempre foi buscar na Itália, na Alemanha, e agora eu vendo essa discussão da Class Action, e vendo a discussão do Ministério Público, e a evidência que foi sustentada que no Brasil funcionava melhor. O diálogo. O diálogo. E um dos colegas colocou aqui, na hora que entrou, que funciona por causa do inquérito que pode ser feito no Ministério Público. Sim, que dá essa força para a ação. Que tem uma força maior, né? Sendo o Ministério Público, claro. Exatamente. Então, assim, olha para você ver, essa inquietação... É uma questão de... É uma inquietação. É o que você colocou. O direito comparado, ele emerge da inquietação. Sim. Como toda especulação, emerge de uma inquietação. Você deve ter um problema de pesquisa. O meu problema de pesquisa qual é? É que você sempre... A gente diz aos alunos quando senta, mas eu queria pesquisar. Qual é o teu problema? Você deve ter uma inquietação contigo. O que você quer pesquisar? Por a quê? especulação que você colocou. Agora nós vamos ter que ir entrando para o final, porque a gente tem que explicar. Infelizmente, está tão prazerosa a discussão que eu ficaria mais. Mas eu queria que vamos ter outras oportunidades. Teremos. Vamos sugerir, eu gostaria que você sugerisse um livro para alguém para entender melhor, para utilizar essa ferramenta melhor. Bom, eu aconselho como livro. Para os trabalhistas do Brasil, aconselho, obviamente, o livro do meu professor, Giancarlo Perone e Luiz Felipe Boson, se chama Sindicatos na União Europeia e no Brasil, Estímulos para uma Reflexão Comparada. O professor Perone nos dá, primeiro, um referencial teórico bom para a análise trabalhista comparada. Então, ele te diz, pega as leituras de Otto Kahn-Freud sobre trabalho comparado, que está na internet. O texto de Otto Kahn-Freud sobre trabalho comparado está na internet. Esse texto é muito bom. O texto do Tullio Ascarelli é muito bom, que na USP é super estudado. Todo mundo conhece o trabalho de direito comparado de Tullio Ascarelli, que há muito tempo estuda a comparação jurídica Itália-Brasil. O livro do professor Perone, eu não sei se tem a edição do livro que eu levo comigo desde a época da graduação, quando cursei essa disciplina, que é este livro aqui. Introduzione al diritto comparato, princípi fondamentali, que é de dois alemães da Universidade de Hamburgo. E que é um livro para mim muito importante. Mas, olha, com as bases de Otto Kahn-Freud, do Tullio Ascarelli e o livro do professor Perone, que está à venda pela LTR, eu acho que já estamos bem amparados como referencial. Então, agora vamos ir para a despedida. Eu quero agradecer a participação de todos. Eu também. Eu não vou conseguir, se eu for enumerar, eu vou incorrer em falta. Não, exato. Saudamos todas e todos. E eu quero agradecer a você ter aceitado o convite e estou muito feliz de ter tido esse bate-papo com você. Eu também te agradeço muito pelo convite, por ter me colocado no meio de tantas personalidades brasileiras do direito do trabalho. Me senti muito honrada. É um prazer falar contigo, é uma alegria imensa. Te parabenizo pela iniciativa, que acredito que é fantástica, porque a tua ideia de trazer de uma forma informal, entre aspas, nomes para ilustrar trajetórias jurídicas inspiradoras, foi uma ideia sensacional. Assim, eu te acompanharei, tá bom?
Eu estou muito emocionada e muito feliz, porque Parabéns, eu te desejo muito sucesso, viu? você que é uma das minhas inspirações. Ah, Boa obrigada. noite a todos, muito obrigada. Tchau, pessoal, boa noite. Obrigada por ter acompanhado. Um beijo em todos. Um beijo para todas e todos.